Se formos parar para pensar, a tecnologia é algo realmente insano. A cada dia que se passa, novas descobertas são feitas e cientistas trabalham o tempo todo para buscar soluções para o inexplicável, ou mesmo melhorias para o que já existe. Muitas invenções criadas por eles ajudaram e continuam ajudando a humanidade a enfrentar situações complicadas. E mesmo assim, ainda existem aqueles que não entendem os benefícios que tudo isso pode trazer. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora as invenções que poderiam mudar o mundo se não fossem proibidas. Cura censurada. O Dr. Riff, ainda em meados de 1930, já havia descoberto uma forma a custos baixíssimos de curar não somente o câncer, mas também as mais mortais doenças que assolam a nossa sociedade nos dias de hoje. Sua pesquisa foi destruída. Seus sócios foram desacreditados, alguns inclusive mortos em situações e circunstâncias inusitadas. Após anos de perseguição, o próprio Dr. Riff morreu por uma overdose que lhe foi administrada no hospital de San Diego, na Califórnia, em 71. Reynold Riff foi provavelmente um dos mais brilhantes e, por não dizer mais persistentes cientistas que já caminharam por esse planeta. Premiado em mais de 14 ocasiões pelo governo por suas pesquisas e um honrável reconhecimento médico, dado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Quando a tecnologia da época ainda não permitia, Riff, através de investimentos de alguns milionários como Henry Chicken, inventou um microscópio universal que tinha mais de 5.600 partes e que possuía uma magnitude de 60.000 vezes. Esse inacreditável grau de magnitude lhe permitiu que fosse possível observar os vírus e bactérias ainda vivos enquanto ele aplicava o método de Moore. Com isso, ele foi capaz de destruir todas as formas de organismos maléficos, incluindo organismos de origem cancerígena, simplesmente usando um feixe de alta frequência, que era modulada de acordo com o organismo-alvo. Riff já aplicava conhecimentos que eram explorados em 1893 por Nikola Tesla e seu gerador de plasma frio. A técnica de Riff se fundamentava no conhecimento de que cada ser no universo, vivo ou morto, possui sua própria frequência ressonante. Conhecendo a frequência de cada organismo e aplicando a frequência ressonante correta nesse organismo ou objeto, faria com que ele vibrasse até literalmente se desintegrar. Isso pode ser facilmente observado se colocando uma garrafa de vidro perto de uma cantora de ópera, onde a vibração de suas cordas vocais, quando direcionada para uma frequência, fará a garrafa se explodir em pedaços. O mesmo princípio se aplica para qualquer organismo. É interessante notar que um microscópio de magnitude de 60.000 vezes é algo incrivelmente poderoso, até mesmo se comparado aos dias de hoje. O microscópio de elétrons, por exemplo, embora ofereça uma altíssima magnitude, que é de 10.000 vezes, apenas consegue observar organismos já mortos. A habilidade de poder observar organismos ainda vivos e examiná-los oferece um novo patamar para desenvolvimento de curas e diagnósticos. Graças a esse poderoso instrumento, Riff conseguiu provar que frequências ressonantes, quando aplicadas devidamente, poderiam desintegrar os mais variados tipos de organismos causadores do câncer, entre outras doenças. Embora Riff tenha provado que o método era eficaz e poderia curar uma infinidade de doenças, ele foi implacavelmente perseguido. Várias foram as tentativas de desmoralizá-lo publicamente. A AMA, American Medical Association, o perseguiu sem tréguas por toda a sua vida após suas descobertas. Cloudbuster. Você já imaginou se hoje existisse algum objeto que produzisse a chuva? Porém, te informamos que isso já existiu e foi apelidada de Cloudbuster. O cientista Wilhelm Reich foi o responsável pela criação. Ele fez isso porque em Maine, nos Estados Unidos, os cidadãos estavam enfrentando uma seca terrível. Sendo assim, o psicanalista austríaco tentava utilizar a sua nova invenção como forma de fazer chover. O site de notícias Bangor Daily News chegou a cobrir o primeiro teste realizado na Cloudbuster, e segundo o jornal, não havia previsão de chuva na cidade, mas logo que Reich ligou a máquina, nuvens de tempestade se formaram e choveu cerca de 6,35 milímetros. Porém, todo o estudo do cientista foi apreendido e ele não pôde fazer outros testes. Raio da morte. Nikola Tesla afirmou ter inventado um feixe da morte, que ele chamou de Teleforce, na década de 1930. O dispositivo era capaz de gerar um intensivo feixe direcionado de energia, que poderia ser usado para descartar bombardeiros inimigos, exércitos estrangeiros ou qualquer outra coisa que você preferir que não existisse. O chamado Raio da Morte nunca foi construído porque ele acreditava que seria muito fácil países destruírem uns aos outros. Tesla propôs que uma nação
poderia destruir qualquer coisa que se aproximasse dentro de 320 quilômetros aproximadamente e fornecer um muro de poder para tornar qualquer país grande ou pequeno impenetrável contra exércitos, aviões e outros meios de ataque. Ele diz que esforços foram feitos para roubar a invenção, seu quarto foi invadido e seus papéis revirados, mas os ladrões ou espiões foram embora de mãos vazias. Máquina do tempo. Os Estados Unidos teriam realmente a tecnologia para viagem no tempo e teletransporte? Estaria o governo usando essa tecnologia para fins de manipulação? Segundo os teóricos da conspiração, o governo dos Estados Unidos já teria tecnologia de viagem no tempo de acesso quântico, baseado em estudos de Nikola Tesla, há mais de 40 anos. A tecnologia de viagem no tempo foi transformada em um mecanismo de guerra com seus principais impactos, até hoje, sendo usada para o sequestro em loops temporais de instalações militares secretas, como a base secreta dos Estados Unidos em Marte. O controle político da população humana, vigilância política e a tentativa de imposição de um cronograma catastrófico sobre a humanidade através da retenção ou manipulação de informações sobre eventos futuros. Essas informações chegam através de 2 informantes independentes do Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos que relataram de forma congruente, sofisticada e extensa as suas experiências com a tecnologia de viagem do tempo baseada em Tesla, desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Andrew é um ex-participante do projeto Pegasus DARPA, que desenvolveu o teletransporte quântico e a viagem do tempo baseado na tecnologia de Nikola Tesla, através do holograma espaço-tempo, iniciando o programa americano de espaço-tempo chamado Chronautas. Segundo Andrew, o governo americano já tinha uma capacidade de teletransporte totalmente operacional em 67 e 68, e pelo menos em 69 e 70, estava treinando ativamente um grupo de estudantes americanos dotados e talentosos, incluindo a si mesmo, para se tornar a primeira geração de cronautas da América ou exploradores do espaço-tempo. Essa formação, disse ele, culminou em 81, quando aos 19 anos de idade ele foi teletransportado para Marte sozinho depois de ter sido preparado para a viagem pelo agente da CIA, Courtney Hunt, e depois uma segunda vez na companhia de Hunt. Ambas as viagens, Andrew disse que foram efetuadas através de uma sala de salto, localizada em uma instalação da CIA em El Segundo. O propósito aparente das viagens a Marte era para familiarizá-la com Marte, porque a CIA considerou importante que ele visitasse Marte e experimentasse suas condições em primeira mão. Andrew revelou que entre 69 e 72, como participante ainda criança do projeto Pegasus, ele visualizou eventos passados e futuros através de um dispositivo conhecido como um cronovisor, e foi teletransportado para frente e para trás em todo o país, em túneis abertos no espaço-tempo, via teletransporte baseado em Tesla. O cronovisor é um dispositivo que usa uma tela ou um modelo holográfico para localizar e mostrar cenas do passado ou futuro do holograma no espaço-tempo. O cronovisor foi originalmente desenvolvido por 2 cientistas do Vaticano em conjunto com Enrico Fermi e mais tarde refinado por cientistas da DARPA, Proibição à Viagem do Tempo. Em 2011, o tema Viagem no Tempo foi bastante explorado pelas redes de televisão da China, o que causou um pouco de medo por parte do governo. Temendo mobilizações por parte da população, o departamento responsável pelo controle da programação cultural do país baniu o assunto da mídia. Calma, galerinha. Eu sou o David Damasceno e eu sou o criador deste canal, Universo Curioso. Bom, gente, pra quem não sabe, a gente tá com uma novidade bem bacana pra vocês. Agora a gente tem o Curioso Cast, que é o nosso podcast. Pra quem não sabe o que é podcast, podcast é aquele local onde a gente vai para poder ouvir